boa noite, que a graça e a paz de Jesus continue sobre a sua vida. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus, o texto sagrado, em Marcos capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 30 até o verso 44. Marcos 6, de 30 a 44. Estamos caminhando pelo Evangelho de Marcos nessa série que intitulamos como O Servo Real. Tenho certeza que assim como tem impactado, edificado a minha vida, também tem sido assim na sua vida. Nessa série estamos conhecendo mais da pessoa de Jesus, da obra de Jesus e do Evangelho de Jesus. E assim esperamos que nessa noite e nas próximas o Senhor fale ao nosso coração através desse texto sagrado. Dentro dessa sessão do capítulo 6, Marcos vem mostrando a nós, já desde o começo do capítulo, que há atitudes de incredulidade. Primeiro ele mostra-nos a incredulidade dos nazarenos, a terra de Jesus. Jesus havia voltado para Nazaré e ali os seus haviam o rejeitado, demonstrando assim grande incredulidade. Logo em seguida, Marcos então mostra a nós que Jesus, ao preparar os seus discípulos, ele também os adverte dizendo que quando eles saíssem na missão de pregar o Evangelho, pessoas também rejeitariam essa mensagem do Evangelho. Eles encontrariam pessoas com incredulidade, com dureza do coração. E na semana passada, o pastor Rafael, pregando, mostrou a nós a vida do rei Herodes, que com grande incredulidade rejeitou a mensagem do Evangelho de Jesus. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos olhar para esse texto e vamos ver agora a incredulidade dos apóstolos de Jesus. É isso mesmo. Aqueles que foram enviados por Jesus agora vão demonstrar atitudes de incredulidade. O tema do meu sermão nessa noite é quando a fé é provada. Eu queria ler o texto com você, acompanha-me. Marcos capítulo 6, verso 30. Diz assim o texto sagrado, a palavra de Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e que vinham. Então foram sós num barco para um lugar deserto. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos, os apóstolos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já é avançado a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Verso 37. Porém Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram eles: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele, Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, ou em outras versões, agradeceu. E partindo os pães, deu aos discípulos, para que eles distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Verso 43. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Que Deus abençoe a sua santa, bendita e gloriosa palavra. Amém. Antes de entrarmos diretamente no texto, permita-me dar alguns detalhes para que você possa estar mais familiarizado com o texto. Eu preparei 4 detalhes aqui antes de entrarmos nos versículos. O primeiro
É uma curiosidade. Eu não sei se você sabe, mas esse milagre, esse famoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, é o único milagre narrado pelos 4 evangelistas. É verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João narraram este mesmo milagre. E não há outro milagre na Escritura narrado por os 4 evangelistas. O segundo detalhe que eu queria dar para você aqui, eu não sei se você percebeu no texto, aparece 4 vezes a palavra deserto. Deserto, deserto. Nós, quando a palavra de Deus aponta-nos para falar sobre deserto, chama a nossa atenção porque deserto tem algum significado na Bíblia. E quando nós olhamos para o povo de Deus no deserto, nós percebemos que o deserto é um lugar de provação para o povo de Deus. Mas não apenas um lugar de provação para o povo de Deus. O deserto também é um lugar de grande manifestação do poder de Deus na vida do seu povo. É no deserto que Deus prova o seu povo, mas é também no deserto que Deus abençoa, que Deus se revela, que Deus faz maravilhas ao seu povo. Você talvez se lembra do texto de Êxodo, capítulo 13, o verso 21, quando Israel, a nação de Israel, estava no meio do deserto e o Senhor trazia sobre eles uma coluna, uma nuvem para conduzi-los durante o dia. E diz o texto de Êxodo que à noite tinha uma coluna também de fogo para conduzir o seu povo. Ali, no deserto, Deus estava guiando, cuidando, provendo e abençoando o seu povo. Mas também Deus estava testando o seu povo, porque é no deserto que a provação acontece. Mas o meu terceiro detalhe do texto, eu preciso dar um spoiler aqui para você, o final, como termina. Antes de chegar ao final do milagre, eu preciso mostrar para que você possa entender um pouco mais o que acontece ao final deste milagre. Verso 52 ainda do capítulo 6, veja comigo. Capítulo 6 ainda, mas o verso lá no finalzinho, 52, diz assim, olha, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Depois de tudo que aconteceu, que nós vamos relatar aqui, os discípulos de Jesus ainda não haviam crido em tudo aquilo que tinha acabado de acontecer. O coração deles ainda estava tomado por incredulidade. Por isso o tema do nosso sermão hoje, quando a fé é provada. Os discípulos foram provados e eles foram reprovados. Muitas vezes quando nós somos e passamos por testes, também nós corremos esse risco de ser reprovado. E os discípulos de Jesus aqui vão mostrar atitudes de incredulidade. O evangelista João, que narra também esse evangelho, assim como os outros, no seu capítulo 6, João vai dizer a nós que quando Jesus está falando com eles e pergunta quantos pães eles têm, diz o texto lá no capítulo 6, num outro momento você pode averiguar, João 6, vai dizer que quando Jesus então pergunta a eles, o verso 6 diz assim, mas ele, Jesus, sabia que estava para testar a fé deles, porque bem sabia Jesus o que iria fazer. João acrescenta dizendo que Jesus estava testando a fé dos discípulos. E ainda no capítulo de João, Filipe, também quando Jesus indaga sobre isso, Filipe também está sendo colocado à prova. É a prova dos discípulos, que revela a incredulidade que ainda está no coração deles. E por fim,
nesses detalhes e nesse momento de introdução, veja que o verso 30 ao verso 33, ele traz o contexto aonde nós estamos. Eu queria mostrar para você, antes de entrarmos nos versículos, o que está acontecendo aqui. Você se lembra que Jesus havia enviado os apóstolos e eles haviam feito grandes maravilhas, e agora eles estão de retorno, eles estão voltando, eles estão se reencontrando com Jesus, voltando dessa missão de curto prazo. E agora você sabe que é um tempo de avaliações, é um tempo de encorajamento, é um tempo de descanso. É muito provável que os discípulos tenham tido êxito, que eles haviam curado pessoas, que eles haviam expelido os demônios e haviam pregado o evangelho de Jesus. E agora Jesus está chamando-os à parte para um encontro a sós, para um retiro espiritual, um tempo de avaliações, um tempo de descanso. E Jesus então, ao reunir os seus discípulos, ele então está saindo com eles para um lugar, mas diz o texto que de repente a multidão percebe que Jesus está pela região. Enquanto Jesus está atravessando com os discípulos, a multidão então vai por outros caminhos, e quando Jesus desembarca na praia, ali está a multidão, faminta, doente, querendo receber algum milagre da parte de Jesus. E é nesse momento que o retiro espiritual, que o momento de descanso, o momento a sós dos discípulos com Jesus se vai. Esse é o contexto. Esse é o momento que nós estamos aqui nesse texto. É nesse contexto que vai acontecer a multiplicação dos pães e dos peixes. O texto, quando a gente o lê, não é de difícil interpretação. As palavras aqui são bem claras, os versos estão bem claros para nós. Então, acredito eu que não preciso gastar muito tempo explicando os versículos, os detalhes do texto, mas eu acredito que posso já partir direto para as aplicações. Eu preparei 4 aplicações para a nossa vida nesse milagre que Jesus faz de multiplicar pães e peixes. O primeiro está no verso 34 até o verso 36. E a primeira palavra desta aplicação de hoje é uma exortação. Uma exortação de Jesus. Perceba no verso 34 que Jesus, ao desembarcar, ele viu a multidão. E quando Jesus vê a multidão, o que ele vê? Ele vê ovelhas como se não tivessem pastor. Vai dizer no finalzinho do verso 34. Os mesmos discípulos que são os apóstolos de Jesus, que estão voltando dessa viagem missionária, também vê a multidão. A mesma multidão, mas ele os vê de maneira diferente. Eles olham para a multidão como pessoas famintas, como doentes, como pessoas que são incômodos para a vida deles. Tanto que eles vão dizer: despede o povo, mande-os que eles possam ir pelas aldeias e pelos campos para comprarem o que comer. Perceba que Jesus, ao ver a multidão e vê-los como ovelha que não tem pastor, Jesus se compadece deles. Os discípulos não se compadecem. A reação dos discípulos é totalmente oposta, diferente à reação de Jesus. Eles não veem como Jesus, eles não reagem como Jesus. Eles são insensíveis, eles colocam desculpas e eles têm atitudes egocêntricas, ao ponto de dizer: o lugar é deserto, a hora já é avançada, não temos dinheiro suficiente para alimentar toda essa multidão. E eles chegam à conclusão dizendo: despede-os, para que eles possam ir pelas aldeias. Perceba o contraste que há entre a vida de Jesus e a vida dos seus discípulos. E aqui está uma exortação para nós. Para mim e para você, queridos irmãos, é possível a gente se identificar com Jesus, é possível a gente afirmar com os nossos lábios que somos seguidores de Jesus e até mesmo estarmos envolvidos na sua obra, na sua missão, como estavam os apóstolos, mas agirmos de maneira totalmente diferente de Jesus.
Se não tomarmos cuidado, podemos cair numa religiosidade de falar aquilo que não estamos vivendo. Os discípulos não estavam agindo como o mestre, os discípulos não estavam andando na pegada do mestre, os discípulos, os apóstolos ali, não estavam olhando para as pessoas como Jesus olhava, não estavam reagindo à dor, ao sofrimento das pessoas como Jesus reagia. E aqui nós devemos parar, eu e você, muito tempo depois, discípulos de Jesus também, e perguntar a nós mesmos: será que nós estamos andando nas pisadas de Jesus? Será que nós estamos tendo atitudes semelhantes à de Jesus? Será que a nossa vida está coerente com o nosso discurso? Será que nós temos falado que somos de Jesus e temos andado segundo os ensinos de Jesus? Ser cristão significa ser seguidor de Jesus. Ser cristão significa ser pequenos cristos, aqueles que estão seguindo a pisada do Mestre. Jesus, ao olhar para a multidão, os discípulos, ao olharem para a multidão, são atitudes completamente opostas, porque eles não estavam seguindo as pegadas do Mestre. Eles tinham uma profissão de fé, eles tinham um envolvimento com Jesus e a sua missão, mas eles ainda não haviam se identificado com Jesus. Eu queria que você abrisse comigo na primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho do texto da Bíblia, capítulo 2, verso 4, 5 e também o verso 6. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 4 e também o verso 5 e 6, diz assim: aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Veja o verso 6 agora. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ser discípulo de Jesus é seguir os seus passos. Ser discípulo de Jesus é andar como ele andou. Que eu e você não caiamos no mesmo erro que os discípulos caíram. Eu quero olhar agora a segunda aplicação que esse texto nos oferece, e a palavra agora é gratidão. Se você observa o verso 38, Jesus pergunta quantos pães e quantos peixes eles tinham. No verso 38, quantos pães e quantos peixes tendes? Essa é a pergunta de Jesus. E mais uma vez, quando a gente recorre ao texto de João, um discípulo chamado Filipe vai dizer que nós temos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Para isso, segundo Filipe, como diz o texto de João, precisaríamos de 200 denários, ou seja, 200 dias de salário de um trabalhador diário para comprar pão. Ou seja, Filipe está dizendo, é impossível a gente alimentar toda essa multidão. Perceba que Jesus estava testando a vida deles ali e eles agiram mais uma vez com incredulidade. No mesmo texto ainda, lá em João, André também caiu na incredulidade. Diz o texto lá de João, verso 6 e verso 7 e o verso 8, que André, quando disse, olha, nós temos aqui um menino, e esse menino tem 5 pães e 2 peixes, mas André diz, mas já acrescento, isso não dá para nada. Perceba como eles estão tomados
da incredulidade. Esses apóstolos que haviam visto Jesus fazer sinais e maravilhas, agora estão com seus corações endurecidos. E Jesus então, percebendo essa dureza do coração deles, Jesus então vai dar mais uma lição, a lição da gratidão. Verso 41 vai dizer que Jesus então, capítulo 6 de Marcos, acompanha-me no verso 41, Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, agradeceu. Em algumas versões aparece abençoou, em outras versões aparece a palavra agradeceu, mas aqui é a mesma ideia. É a ideia que Jesus está grato. E Jesus aqui nos dá essa lição, irmãos, que não importa se nós temos muito ou pouco, o nosso coração sempre deve estar grato por aquilo que Deus tem nos dado. Jesus olha para aqueles 5 pães e 2 peixes, ergue os seus olhos ao céu e agradece por aquilo que Deus tem colocado nas mãos. Nesses dias de pandemias, estamos vivendo, irmãos, muitos de irmãos e muitas pessoas estão vivendo tempos de salários reduzidos, estão vivendo tempos de diminuição nas entradas financeiras. Muitos perderam o emprego, outros, os seus negócios não vai bem, mas nesses dias mesmo de escassez, nesses dias de dificuldade, o povo de Deus precisa nutrir um coração de gratidão. O povo de Deus precisa se lembrar que Deus é aquele que provê e cuida dos seus, e cabe a nós termos atitudes de gratidão, como foi essa de Jesus, porque daqui a pouco, se a gente vai ver no texto, logo em seguida, quando Jesus realiza um milagre, cada um dos seus discípulos está voltando para casa com um cesto cheio de pedaços de pão e de peixe, porque Deus está sempre provendo para o seu povo. A lição que Jesus está nos dando aqui, se nós olharmos para a circunstância, o nosso coração será tomado pela incredulidade. Se olharmos para a circunstância, o nosso coração será tomado pela ingratidão. A lição de Jesus aqui é o que Deus tem dado a vocês. Levante os seus olhos e agradeça a Deus, seja por um pão ou por uma padaria, seja por um peixe ou por uma peixaria. Deus tem colocado em nossas mãos, e o que Ele tem nos dado deve levar o nosso coração a atitudes de gratidão. Que tal então você separar um tempo com a sua família, talvez na hora do almoço, ou talvez na hora do café, ou talvez à noite, e começar a conversar entre os seus, como Deus tem cuidado de vocês. Talvez vocês tenham passado dias de provas, dias que estão mais apertados, mas olhem para a mesa, olhem para o cuidado, olhem para o teto que Deus tem dado para vocês. Tudo isso é motivo da gente ter um coração grato. Talvez você pode, uma sugestão que nós fizemos lá em casa, e nós poderíamos aconselhar vocês, faça um potinho e cada semana preencha uma gratidão, e vai colocando naquele potinho uma gratidão. Obrigado por isso, Senhor, obrigado por aquilo, e no final do mês você vai olhar e ver o quanto o Senhor fez por ti e pela sua família. Jesus quer ensiná-los aqui. Troque o coração de incredulidade por um coração de gratidão. Mas há uma outra lição que nós podemos olhar e observar no texto. Além da exortação que Jesus diz que nós devemos então seguir os passos dele como discípulo, além então do ensino da gratidão que nós devemos ter, Jesus nos ensina também no verso 41 sobre obediência. Veja o que diz o texto, verso 41, a parte agora B do versículo. Partindo os pães, deu aos discípulos para que eles saíssem a distribuir, e por todos repartissem também os 2 peixes. Perceba que quando Jesus então está aqui com esses discípulos, o milagre ainda não havia acontecido.
Se você faz uma leitura rápida, parece que o milagre acontece. Jesus ora agradecendo e cai pão do céu. Não é isso que está acontecendo aqui. Talvez você, se faz uma leitura rápida, você pode pegar o texto e ler o texto e achar que Jesus ora e os peixes começam a vir do mar para o deserto. Não é isso que acontece. Jesus então agradece pelos pães que ele tem e pelos peixes, parte, dá aos discípulos e ordena que eles saiam a distribuir. E até a este momento o milagre ainda não tinha acontecido. Com certeza que o milagre acontecera em algum momento, mas não é nesse momento. O milagre certamente acontecera porque era impossível 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que saem todos depois de famintos para satisfeitos. Mas o milagre não havia acontecido ainda, porque Jesus queria ensiná-los sobre obediência. Os discípulos já tinham presenciado muitos milagres de Jesus. A necessidade deles ali não era ver mais um milagre de Jesus, a necessidade deles ali era aprender sobre obediência. E a pergunta é: o que vem primeiro, a obediência ou o milagre? Recebemos o milagre para obedecer ou obedecemos para receber o milagre? Quantas vezes nós temos algumas atitudes erradas? Quantas vezes nós queremos, se o Senhor fizer isso, logo nós obedeceremos. Se o Senhor agir, eu farei assim. Irmãos, a atitude de um verdadeiro discípulo não é essa. A verdadeira atitude de um discípulo é obedecer à voz do Mestre. E foi isso que Jesus ensina para os seus discípulos. Parte os 5 pães e os 2 peixes, diz: vão, eu estou ordenando, vão e compartilhem com as pessoas. E quando os discípulos então estão saindo, repartindo os pães e os peixes, é aí que o milagre começa a acontecer. Não há um circo aqui, não há um show de Jesus, não há pão caindo do céu. Os discípulos começam a distribuir pão e peixe e não acaba, e 100 pessoas comem e ainda tem pão e peixe, e 1.000 pessoas comem e ainda tem pão e peixe, e 2.000 pessoas e 5.000 pessoas comem e ainda tem pão e peixe, porque Jesus quer nos ensinar que a nossa parte é obedecer, e a parte de Deus é fazer o sobrenatural. Portanto, meu irmão, minha irmã, ajuste o foco da sua vida, tire os seus olhos dos milagres de Jesus, tire o seu coração de tentar fazer barganha com Jesus, coloque o seu coração, incline o seu coração à obediência, e Deus fará aquilo que provém Ele fazer. O grande ensino aqui para nós é a obediência. Discípulos de Jesus são aqueles que obedecem. Se queremos vencer um coração tomado por incredulidade, devemos dar passos de obediência. Você se lembra de Moisés? Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, e o povo está clamando, e Moisés então volta-se ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor ordena a Moisés a dizer ao povo: ordene ao povo que marche. E quando o povo começa a obedecer o comando que vem do Senhor, a marchar, o milagre da abertura do mar acontece. E nesse texto não é diferente. Quando os discípulos começam a sair em obediência, o milagre começa a acontecer. Que tal você ajustar os seus conceitos? Que tal você tirar os olhos dos milagres e colocar o seu coração em obedecer ao Senhor? Focar na obediência ao Senhor, sabendo que Ele fará todas as coisas em seu tempo. E finalmente, eu quero chegar ao a quarta aplicação. Primeiro, uma exortação. Segundo, Jesus exorta também a um espírito de gratidão. E agora, em terceiro ponto, a obediência. Mas em quarto lugar, o cuidado
de Deus. Veja o verso 42, 43 e 44. Diz assim que todos que estavam ali comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram mais de 5.000 homens. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. E quantos cestos sobraram depois desse milagre maravilhoso? 12 cestos. E Marcos acrescenta aqui, por que Marcos acrescenta essa palavra aqui? 12 cestos cheios. Porque Marcos quer mostrar o cuidado de Deus para com os seus filhos, para com os seus discípulos. Você se lembra lá no começo do capítulo 6, no verso 8, quando Jesus diz aos seus apóstolos: não levem pão para a viagem, não levem pão, não leve um alforje, não leve dinheiro, porque Deus queria ensiná-los o cuidado do Pai para com eles. E aqui Jesus dá essa grande manifestação de cuidado para com aqueles que são seus filhos. Deus cuida dos seus. Se lembra do sermão do monte, quando Jesus estava pregando? Jesus disse: não se preocupem, não estejam ansiosos, assim como Deus cuida das aves, assim como Deus cuida dos lírios do campo, Ele cuidaria muito, muito mais de vocês, que são seus filhos. Deus cuida de nós, Deus é o Deus que provê, Ele não deixará faltar para os seus filhos. 12 apóstolos, 12 homens que decidiram seguir a Jesus, voltam para casa agora, supridos, porque o nosso Deus é o Deus que supre, é o Deus que cuida. E Deus tem cuidado de nós de diferentes maneiras. Deus tem cuidado de nós de maneiras naturais, como o trabalho, como um salário. Mas Deus também tem cuidado de nós de maneiras sobrenaturais que muitas vezes até mesmo nós desconhecemos, assim como Ele fez com os homens do passado. Você se lembra do profeta Elias, quando estava dentro de uma caverna, fugindo de Jezabel? O Senhor usou um corvo para levar pão e carne para sustentar a vida do profeta Elias. Porque Ele é o Deus quem cuida de nós. E nessa história havia um menino no meio da multidão que tinha 5 pães e 2 peixes. E Deus usou aqueles 5 pães e 2 peixes de um menino para sustentar os seus filhos, para mostrar a grande lição: Deus cuida dos seus. Não importa o que aconteça, não importa o que irá acontecer, Deus prometeu, Ele é fiel à sua própria palavra, Ele é fiel a si mesmo, Ele não vai nos desamparar. Não há motivos de incredulidade, não há motivos ou atitudes de incredulidade no nosso coração. Devemos tirar a incredulidade e colocar a esperança num Deus que cuida do seu povo. Que tal, então, nessa noite você parar e separar ainda um tempo nessa noite para pedir perdão, porque muitas vezes você tem tido atitudes de incredulidade. Muitas vezes, talvez, você tem perdido o sono, preocupado se o Senhor vai cuidar de você. Ele disse que faria isso. E quando eu e você não acreditamos nisso, é porque o nosso coração já foi tomado pela incredulidade. Deus cuida dos seus. E para encerrar esse sermão de hoje, há uma aplicação maior nesse texto. Nós vimos 4. Nós vimos a exortação de Jesus, nós vimos o ensino sobre gratidão de Jesus, nós vimos o ensino sobre obediência que Jesus dá aos seus discípulos, mas também vimos o ensino sobre o cuidado da provisão de Deus para com os seus. Mas há um ensino maior nesse texto. Marcos, ao escrever, inspirado pelo Espírito, queria nos ensinar algo maior. Os discípulos foram provados, testados na fé.
e foram reprovados. Eles não passaram no teste. E assim tem sido muitas vezes comigo e contigo. Muitas vezes eu e você somos testados e somos reprovados. Muitas vezes eu e você permitimos que o nosso coração se torne incrédulo. Mas a Bíblia Sagrada diz que houve um homem que andou pelas terras da Palestina, um homem que nós temos chamado do servo real, que foi o homem provado também, que foi um homem tentado, que foi um homem que passou por muitos testes, mas ele foi aprovado por Deus. Ele fez tudo conforme a palavra de Deus. Ele é diferente de nós, ele é diferente dos discípulos, ele sempre foi aprovado. Ele sempre foi justo. Ele sempre foi aquele que tinha gratidão em seu coração. Ele sempre foi aquele que tinha obediência. Jesus é o homem perfeito. Jamais duvidou do cuidado de Deus. Jamais andou por caminhos que não eram caminhos de Deus. Esse servo real, esse homem perfeito, diz a Bíblia Sagrada que ele foi até a cruz e lá ele padeceu, sofreu e morreu. Mas ao terceiro dia, esse homem Jesus ressuscitou dos mortos. E para que tudo isso? Tudo isso para que eu e você pudéssemos ser aceitos por Deus. Tudo isso para que eu e você, homens e mulheres que tropeçam, homens e mulheres que muitas vezes são tomados pela incredulidade, para que homens como eu e você pudéssemos ser aceitos por Deus, mesmo quando nós tropeçamos. Jesus fez a obra por nós. Jesus foi àquela cruz por nós. Por causa da morte de Jesus, Deus continua aceitando homens e mulheres que ainda são reprovados muitas vezes nos testes. Mas nós somos aceitos agora por causa de Jesus, o servo real. Mas veja ainda, a crise dos discípulos. Os discípulos estavam irados e estavam bravos, porque eles estavam indo para um tempo de descanso com Jesus, um tempo de passar um tempo de refrigério e a sós com Jesus, mas a multidão veio e interrompeu, a multidão veio e impediu esse tempo de descanso, esse tempo a sós com Jesus. E eu queria dizer para você que a vida é assim. Nós que vivemos nesses dias, nesta vida, não teremos muitas vezes descanso, muitas vezes vão acontecer coisas que vão nos frustrar, muitas vezes coisas acontecerão que tirarão a nossa paz, que nos deixarão tristes. Mas esse servo real prometeu que um dia ele nos dará o descanso eterno. Todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que ainda assim vivem a tropeçar, mas confiam no nome de Jesus, que ainda não tiveram descanso nessa terra, um dia eles descansarão nos braços do Pai. Um dia esses homens e mulheres que depositaram a sua fé em Jesus vão estar com Ele sem interrupções, sem pecado, sem nada que pudesse interrompê-los um dia. Jesus disse que foi preparar lugar e Ele voltará para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Essa é a mensagem do Evangelho. Essas não são as minhas palavras, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite. São as palavras de Jesus, o Filho de Deus, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo, que deu a sua vida para que homens e mulheres como nós, que vivem a tropeçar, que vivem a cair e a levantar, possam um dia, no último dia, estarem no descanso eterno e celeste do nosso Pai eterno. Infelizmente, eu e você ainda vamos ser reprovados
em alguns testes, em algumas provações. Mas o que garante a nossa vitória não são os nossos sucessos diante dos testes. O que garante a nossa vitória é a vitória do servo real, o homem perfeito, o Deus homem, o justo, o amado, o perfeito Jesus que se entregou por nós. Eu queria desafiar você nessa noite a se entregar a Ele. Eu queria desafiar você nessa noite a confiar, a continuar confiando nele, não nas suas próprias forças, porque você vai tropeçar. Mas aqueles que creem, Deus os levantará. E Deus, aqueles que creem, prometeu que vai levá-los para o descanso eterno. Confie em Jesus.